Tá, mas como que eu digo tudo bem em francês? É só a expressão ça va? Existem outras formas de dizer isso? Tem formas mais fáceis pra gente que é brasileiro? Como que eu vou dizer tudo bem? Como que eu respondo a isso? Tem aquela questão de formal, informal, tudo isso. Como que eu vou dizer tudo bem em francês? Se você já se fez essas perguntas, fica comigo que no vídeo de hoje a gente vai prosear um pouquinho sobre isso. Como dizer tudo bem em francês. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sei, tem um tempão que eu não gravo vídeo aqui, tem mais de um mês que eu não gravo vídeo, mas agora eu voltei com tudo, a gente vai falar sobre algumas expressões do francês, tanto formais quanto informais, e hoje eu vou falar sobre a expressão tudo bem, como dizer tudo bem em francês. Então, se você já curtiu o tema do vídeo, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também deixa nos comentários temas para eu trazer aqui no canal, seja aqui de pronúncia, seja de frases, expressões, gírias do francês, o que vocês quiserem, eu vou ler todos os comentários e vou considerar para trazer para os próximos vídeos. Sem mais enrolação, bora pro tema do vídeo. E para eu dizer tudo bem em francês, a expressão que eu digo, a expressão mais conhecida é ça va. Mas o que significa de fato ça va? Galera, essa expressão, se eu pego e traduzo ao pé da letra, ela significa literalmente isso vai. A gente tem ça ou cela, que significa isso em francês, e o termo va seria algo como isso vai, seria como vai, basicamente. Então é essa a ideia. Ça va tem mais uma ideia de como vai, tudo bem? Então vamos pegar aqui essa expressão e colocar numa frase logo. Eu posso dizer aqui, salut Marie, ça va? Salut Marie, ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Então, o que a gente vê aqui de interessante? Se eu digo ça va, a pessoa ela pode me responder com ça va. Seria mais ou menos o e aí do português. Então eu digo e aí, e aí. Então, salut Marie, ça va? Ça va, et toi? A pessoa ela também pode dizer ça va bien. E agora você sabendo dessa origem, né, ao pé da letra do termo ça va, dá para entender por que funciona também o ça va bien. Seria isso vai bem, ou eu vou bem, então seria mais ou menos nessa ideia. Outra opção que você tem para dizer seria comment ça va. Comment ça va? E esse comment, ele é o como, mas ele é o como no sentido do how, do inglês, né? Seria uma ideia de que maneira você está. Então, comment ça va? Eu tô dizendo isso, galera, porque existem outras palavras em francês que também significam como. Existe o termo comme, que vai ser o como no sentido de comparação. Seria mais ou menos o like ou o as do inglês. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. O que você tem que entender agora é que eu posso dizer também comment ça va? Comment ça va? E aqui, a pessoa pode responder ça va bien, et toi? Ou simplesmente ça va, et toi? Tá, mas se você já viu os outros vídeos aqui do canal, você vai saber que o francês, ele leva muito a sério a questão de francês formal versus francês informal. E uma coisa que eu falei com você é que a gente tem o pronome vous, que é um pronome de tratamento que ele passa essa ideia de formalidade. Então, para eu falar, cumprimentar uma pessoa, né, perguntar se ela tá bem, e eu quero falar de uma maneira formal, como que eu vou dizer? Eu vou dizer vous allez bien? Vous allez bien? Bonjour, né? Antes de mais nada, então, bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Percebe que o vous com allez, eu não pronuncio o S de vous, mas se eu junto os dois, né? Pelo fato do termo allez começar com vogal, o som do S ele vai vir. Então, vous allez bien? Então, eu posso dizer bonjour, monsieur Dupont. Vous allez bien? Vous allez bien? E aí ele vai e responde oui, merci, et vous? Oui, merci, et vous? Lembrando que, se você se referir a pessoa como vous, ela naturalmente vai se referir a você como vous, mas ela pode, eventualmente, dizer merci, et toi? Et toi? Lembrando que o toi, ele se refere à segunda pessoa, ao tu, ou seja, é um pouco mais informal. Interessante lembrar que a gente tem uma outra opção legal, que é o tu vas bien? Tu vas bien? E esse tu não é o tu, de você, tá? Esse tu, ele tem o o e o u, que tem esse nosso som de u. Para eu dizer tu vas bien, eu tenho que fazer esse som de biquinho. Então, se eu digo tu vas bien, o tu que eu tô falando é de tudo. Tudo vai bem? Basicamente essa é a ideia, tá? É muito importante você pegar a diferença entre o tu, que é você, a pessoa que tá me ouvindo, com quem eu falo, e o tu, que significa tudo. São sons muito diferentes, tá, galera? Eu posso perguntar, por exemplo, tu vas bien au travail? Tu vas bien au travail? E aí você responde, oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Então, tudo vai bem. Sim, tudo vai bem. Eu também posso perguntar, comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu? Aqui eu tenho uma inversão. Essa inversão ela tende a ser um pouco mais formal também. Então, comment vas-tu aujourd'hui? E você pode responder, je vais bien. Merci, je vais bien. Agora a gente vai falar sobre algumas gírias para passar essa mesma ideia de e aí, tudo bem? E a gente tem uma expressão que eu gosto muito, que é muito legal no francês, que é a expressão ça roule, ça roule. Ça roule seria algo como tudo bem, beleza? Mais ou menos como se eu estivesse perguntando isso para você. Então eu posso chegar para você e dizer salut, ça roule?
salut, ça roule? E aqui a gente tem uma outra expressão que é uma expressão para eu dizer que tá tudo bem, que é a expressão nickel. Então eu posso dizer oui, nickel. Então eu tenho aqui duas gírias muito usadas em francês, que é o ça roule, que é e aí, tudo bem? E o nickel, que é basicamente um beleza, eu tô joia, algo mais ou menos nesse sentido. E aí, você tá curtindo o vídeo até agora? Eu peço agora a sua atenção porque a gente vai falar sobre o que responder de maneiras mais gerais, mais genéricas, não pautado tanto aqui para as gírias. O que eu respondo quando a pessoa me pergunta ça va ou ça roule, no caso. Então, outras possíveis respostas para essa expressão. Então, eu posso dizer très bien. A pessoa me pergunta, por exemplo, comment ça va aujourd'hui? Como que você está hoje? Eu posso dizer très bien. E aqui, muita atenção nesse som de R. O R entre consoante e vogal em francês, ele tem esse som forte de garganta, esse som de R. Très bien. E eu posso perguntar de volta. Então, très bien et toi? Très bien et toi? Eu tô muito bem. E você? Tá, mas se eu não tiver muito bem, eu tiver mais ou menos, a pessoa me pergunta, comment vas-tu? O que eu posso responder? Eu posso dizer a expressão comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Seria o nosso mais ou menos. E se eu não estiver muito bem, a pessoa pergunta comment vas-tu? Eu digo pas trop bien. Pas trop bien, não muito bem. O pas, ele é a partícula de negação. Então, pas trop bien, não muito bem. E o trop seria aqui muito, né? Mais uma vez, eu tenho R, esse R de garganta. Trop bien. Pas trop bien. Uma expressão que eles usam muito em francês, a expressão bof. Bof, que é uma expressão meio tipo, mais ou menos é o que a gente chama em português de interjeição. Então se a pessoa te pergunta como é que você tá, né, ela diz ça va, você pode dizer bof, comme si, comme ça. Então, mais ou menos, não tô muito bom, mas também não tô muito mal. Então, tô na média. E por fim, se eu quero dizer de forma bem direta que eu não estou bem, que eu estou mal, eu posso dizer ça va mal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, se você quer aprender francês de uma maneira completa, nunca estudou o idioma, quer entender os sons, a lógica por trás dos sons do francês, por que eles parecem falar tão rápido, diferentes sotaques do francês, francês para viagem, francês para mercado de trabalho, francês com filmes e séries, aulões e muito mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso ASAP Francês. Então, corre lá e confere também esse vídeo aqui onde eu explico como dizer bom dia em francês, o famoso bonjour. Então é isso, galera, eu me despeço por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.